Nesse momento, canal Mãos Ungidas. Minha participação, tem o direito em se inscrever, deixar o seu joinha, seu like. Aleluia. Aplaudindo e exortando e agradecendo pela palavra de Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, nos diz que Jesus é o pão da vida para os que nele crê. Você crê, meu irmão? Ele é o pão da vida para os que crê. Aleluia. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali, mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão que havia o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram neles também nos barcos e foram a Cesareia, a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando outra vez da banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Na verdade, o Filho do Homem vos dará, porque isto a este o Pai o selou. Disse-lhe, pois, o que faremos para executar essa obra de Deus? Jesus respondeu e disse, ali a obra de Deus é esta, que criar naquele que ele enviou. Aleluia. Quem foi que Deus enviou? Aleluia. Quem foi que Deus enviou? O único que Deus enviou foi Jesus. Porque ele é o Salvador do mundo. Ele é o Deus que cura a enfermidade. Ele é o Deus que abençoa o pão, que multiplica o pão. Aleluia. Vocês estão me vendo, me conhecendo, não por causa da obra que eu executo, mas pelo pão que eu abençoei. Então, ele, sendo o próprio pão da vida, ele abençoou o pão e deu também aos seus discípulos. Aleluia. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então o pão de Deus, o pão do céu, é Jesus que dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você já foi a Jesus para comer deste pão? Você já foi a Jesus para nunca mais ter sede? Aleluia. Que sede, irmão? De água? Que fome de pão? Não. Sede da palavra, uma vez saciado com a palavra de Deus, uma vez alimentado com a palavra de Deus, glória a Deus. E ali os discípulos ficaram preocupados, porque aqueles barquinhos, Jesus não estava no barquinho com eles. E ali eles pegaram outro barco até encontrar Jesus. Pega nessa tarde, pega teu barco, procura Jesus, pega teu barco, entra no teu barco, desce pelas águas do mar, desce pelas águas do sofrimento, do abismo, encontra Jesus. O importante é que você vai encontrar Jesus, o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, o pão de Deus, o pão que não terá mais fome. A fome deste mundo não está sendo saciada com o pão do céu. A fome deste mundo está sendo saciada com o pão cotidiano. Aleluia. A fome deste mundo está sendo saciada com arroz, com macarrão, com a salada, com o bife, com a carne de panela, com churrasco, com refrigerante, com a sobremesa boa, não é.
o pão do céu, é o que sacia para a vida eterna. Esse pão você come, depois de 2 horas você quer comer de novo. E esse pão que Jesus te dá, ele salta para a vida eterna. Você é alimentado para sempre. Você está vivo, você tem força comendo esse pão da vida. Louvado seja Deus. O mundo não come este pão. Porque o mundo se sacia com muitas coisas que Deus não se agrada. O mundo se farta com as belezas dele, com as imoralidades dele, com as indecências, com as concupiscências dos seus próprios olhos. O mundo se farta. O mundo se enche, se completa, mas nesse instante ele está complicado e não completo. Porque o pão que sacia é Jesus. Você pode passar uma noite toda se alimentando em um churrasco, em uma festa, com os amigos, com quem quer que seja. Nesse instante você não tem mais o apetite para comer nada. Porque quem sabe aquela própria comida pode te fazer o mal, intoxicar o seu intestino, o seu estômago. Aleluia! Mas o pão do céu não te faz mal. Ele te faz bem. O pão do céu, ele te assenta a sentir a presença de Deus. Quero lhe dizer nesse momento, receba o pão do céu. Receba Jesus. Sai deste mundo. Mas sai desse mundo porque se eu estou viva, sai dos prazeres dele. Sai das coisas efêmeras dele, das coisas banais, da podridão deles, das oferendas dele, das coisas ruins que ele oferece. Parece que na verdade é tudo bom, mas o final não tem bondade. A bondade está no pão do céu. O sabor. Degusta desse pão. Saboreia. Enche o âmago da tua alma. Enche o teu espírito deste pão. Esse pão que eu estou te falando e te oferecendo não é o pão que enche o estômago. É o pão que enche o espírito. É o pão que sacia a alma. É o pão que dá o brilho à tua mente. Renova. É um pão que te faz sentir prazer de servir esse Deus. É o pão que alegra teu espírito. Aleluia. Ele não é um pão que tem fermento, que adoece, não. É o pão que é vida. E vida com abundância. Come deste pão. Quantas vidas têm se alimentado com pão que Deus não se agrada? Quantas vidas têm se saciado com coisas que Deus não se agrada? Tem achado que por aí completou a sua necessidade? Não. Nós somos completos quando comemos o pão do céu, o pão da vida. Onde eu acho esse pão, minha irmã? Jesus disse, eu sou. Aqui, ó. Aleluia. 12 de João. Aleluia. Capítulo 6, versículo 34. Disse-lhe, pois, o Senhor, dá-nos esse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Esse pão da vida, esse pão transforma, esse pão renova, esse pão rejuvenesce, esse pão afirma as forças, esse pão te faz caminhar, esse pão sacia teu espírito. Quando você tiver um espírito saciado, completo pelo pão, que é Jesus, você está seguro. Você pode ir, que Ele garante tua ida. Pode voltar, que Ele garante tua volta. Ele não vai deixar te faltar esse pão. Ele não vai deixar te faltar esse pão, porque Ele mesmo é o pão. Ele não vai pegar em canto nenhum. Não vai comprar fiado para pagar depois. Não vai comprar dinheiro. Não vai fazer um pix para pagar, não. Não vai pagar com cheque, não. Ele é o pão. Ele é o pão. Ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Coma este pão do céu, meu irmão. Coma essa palavra. Toma essa palavra como exemplo. Recebe esta palavra de Deus no teu coração. Se renova com a palavra. Sente a alegria do céu. Dá teu nome para Jesus escrever lá em cima. Dá a tua vida para Ele.
Entrega a tua família. Entrega teu lar, entrega teus negócios, teus comércios, entrega tudo teu. Te entrega por completo a Jesus. Seja um cidadão do céu, seja um morador do céu. Deixa teu nome ser escrito no livro de Deus, no livro da vida, onde Ele mesmo escreve. Ele não precisa de caneta, não. Ele mesmo assina com as suas próprias mãos. Jesus é o pão do céu. Eu comi este pão. Um dia eu comi esse pão e até hoje eu sinto o mesmo sabor. Esse pão não mofa, não embolora, eu sinto o mesmo sabor. Do dia que eu levantei minhas mãos aceitando Ele como Salvador da minha vida, eu comi este pão e até hoje eu sinto o sabor. Por quê? Eu estou de acordo com a palavra dEle. Eu estou de acordo com os ensinamentos, os mandamentos dEle, as doutrinas da palavra dEle. Eu como este pão, todos os dias esse pão está com um bom paladar. Eu sinto o sabor dEle. O sabor dEle é agradável. Esse pão não se come com leite, nem com café, nem com água. Esse pão se come na obediência. Esse pão se come no temor dEle. Esse pão se come com a santidade, com a reverência, com pudor, com os asmos da sinceridade. Esse pão se come assim, obedecendo, rejeitando o mal, se apegando com o bem, rejeitando o caminho das trevas, entrando no caminho da luz. E você fica todo dia comendo esse pão. Aleluia! Ele sacia a nossa alma. Esse pão é o pão vivo descido de Deus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Corre, vai para Jesus, que você nunca mais vai ter fome e vai ficar saciado até a volta de Jesus com este pão maravilhoso. Tá bom, meu irmão? Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu amém para a glória do nome do Senhor Jesus no canal Mãos Ungidas. Esse canal é o meu canal na mão de Deus. Amém, amados?